estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências da Natureza. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo a professora de Ciências, a Marisa Araújo, e o professor de Física, o Rafael Barbosa. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Obrigada. Gostaria também de agradecer a presença da nossa intérprete de Libras, a Mariana Tupinambá. Então é isso. Antes da gente começar, eu quero lembrar que a dinâmica dos nossos encontros nesse mês de janeiro está diferente. Como entramos no nosso último ciclo do ano letivo e estamos nos preparando para o PET avaliativo, quem formulou as questões que vamos resolver aqui hoje foram os próprios professores. Afinal, eles já sabem quais são as dúvidas mais comuns e principalmente os pontos que a gente deve reforçar em cada conteúdo abordado. E para isso, eu acho importante a gente já começar relembrando os temas que os alunos assistiram hoje. Não é isso, professores? Vamos começar com o professor Rafael. Professor Rafael, conta pra gente aí o que os alunos viram hoje em Física. Bom dia, Dani. Bom dia, professora. Bom dia, alunos. Bom, hoje na aula foram 2 aulas, uma destinada para o 2º ano e outra destinada para o 3º. Na aula do 2º ano a gente falou de algumas grandezas que estão relacionadas na calorimetria. Então a gente voltou a falar do calor e aí adicionamos também a ideia de capacidade térmica e calor específico. E falamos de algumas aplicações relacionadas a essas grandezas. Aí então falamos aí de amplitude térmica, falamos também da brisa terrestre, brisa marítima. E no 3º ano nós definimos o que são ondas eletromagnéticas e nós classificamos essas ondas eletromagnéticas. E aí a gente deu a ideia do espectro eletromagnético, que são conjunto de ondas eletromagnéticas e elas são classificadas de acordo com sua frequência e comprimento de onda. Ótimo, professor Rafael, obrigada. Tudo bem, professora Tudo bem, Marisa? tudo Conta bem. pra gente o que os alunos viram em ciências hoje. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bem, no 4º ano do ensino fundamental, nós estudamos a história da ciência, né? Como que se faz ciência, né? Desde os filósofos gregos, desde antes de Cristo, até passar já pela filosofia mais moderna, depois chegando no século XVI com outros cientistas, tá? E a gente estudou também como que se faz o método científico, né? Que é baseado na experimentação, no empirismo. Nós estudamos também mapas e constelações celestes, que é a matéria do 5º ano, onde a gente aprendeu sobre as estrelas, né, sobre os mapas celestes, como que na antiguidade, né, as pessoas elas se localizavam pelo céu, né, mais ou menos aí por esse caminho. E aprendemos também no 6º ano do ensino fundamental sobre o olho humano. Como que a imagem ela é produzida pelo cérebro, como que a luz chega no olho humano, quais são as partes do olho, etc. Ótimo, obrigada, professora Marisa. Agora que nós já relembramos as aulas da professora Marisa e do professor Rafael, acho que a gente já pode passar para as nossas questões. Vamos lá? Essa primeira questão de hoje é uma questão de 5º ano. Professora Marisa, como o cérebro comunica com o olho para interpretar a imagem? Ok. Bem, lembrando que a luz, ela deve chegar ao olho, ela vai entrar pela pupila, né? O cristalino vai jogar essa luz lá para a retina, que é o fundo do olho, e essa retina tem milhares de células receptoras, fotorreceptoras, que são os cones e os bastonetes. Esses cones vão transformar essa luz em impulsos elétricos. E esses impulsos, vão chegar ao cérebro pelo nervo óptico. Então, nós temos aí o nervo óptico comunicando com o olho, ok? Ok, obrigada. Nossa próxima dúvida agora é para a Física, é uma dúvida de 3º ano. A luz visível está dentro do espectro eletromagnético? Bom, falando de luz aí, né, professora? Sim. A luz ela é classificada como uma onda eletromagnética. E o que seria o espectro eletromagnético? É um conjunto de ondas eletromagnéticas que recebem diferentes classificações. Então, dentro do espectro eletromagnético, nós temos as ondas de rádio, as micro-ondas, os infravermelhos
e a luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gamas. Então a luz, ela está dentro desse espectro. E qual que é a diferença da luz para os outros, né? A principal diferença a luz é porque a gente consegue ver, né? A gente consegue ver as cores, consegue ver os objetos. E a luz, ela tem a menor porção dentro desse espectro eletromagnético, tá? A diferença é que a gente consegue ver. Ótimo, obrigada, professor. Agora, a nossa próxima dúvida é para você, professora Marisa. É uma dúvida de 4º ano. O que é método científico? Ok. O método científico é um conjunto de regras para você produzir o conhecimento científico. Lembrando que, inicialmente, né, lá com os filósofos, eles se baseavam em dogmas, né, em ideias, né? Depois, lá, né, mais para frente, né, já com Aristóteles, com Platão, com Sócrates, já começam já a duvidar. A dúvida ela é muito importante, né? Só sei que nada sei, como diz Sócrates. Mais para frente, já com René Descartes, que era um francês lá no século XVI, XVII, ele já começou aí a instituir o método científico. E nesse método nós temos algumas regras básicas a seguir. Nós temos que observar, nós temos que fazer uma pergunta, elaborar uma hipótese, tá? Que é uma possível solução para o problema, fazer as experimentações, analisar os resultados e, enfim, chegar a uma conclusão. Lembrando que você tem que revisar o tempo todo esse método, tá? Então, quem aí iniciou essa ideia do método científico foi o René Descartes, que era um francês, e até hoje ele é utilizado, tá? Então, o método científico são regras para você produzir o conhecimento científico. E professora, o interessante você falou aí que são para o início do método científico através das perguntas, né? É muito interessante aquela frase que o que move o mundo são as perguntas, não né? As respostas. E não as respostas. Ótimo. E a ideia do método científico, essa é até interessante falar do ensino médio também, que as ideias da física, as ideias da ciência, elas vieram a partir de um problema, de alguma observação feita e que não tinha uma explicação para isso. Por exemplo, por que o céu é azul? Porque eu fui lá e pintei de azul? Não. Né? E aí tem a parte da experimentação também. Eu elaboro uma hipótese e vou fazer uma experimentação. É porque eu pintei. Se eu chegar lá e pintar ele de rosa, o céu vai ficar rosa? Não, não é assim que funciona. Tem que elaborar toda uma teoria, uma hipótese, e depois fazer o experimento para confirmar essa hipótese. Se esse experimento não confirmar, então tem que elaborar uma nova teoria, uma nova hipótese. Agora, se o experimento confirmar a hipótese, aí a gente divulga nos canais científicos. Obrigada, professores. Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é referente à aula aí do 2º ano. Qual a diferença de calor latente para o calor sensível, professor? Boa pergunta essa, né? A gente tem que saber que para alterar o estado físico da matéria ou para alterar a temperatura dessa matéria, a gente precisa ou fornecer ou retirar calor, tá? O calor sensível, ele é responsável pela variação de temperatura de uma substância, de uma matéria. Então, se eu quero elevar a temperatura, eu vou fornecer calor sensível. Se eu quero reduzir a temperatura, eu vou tirar esse calor. E esse calor a gente chama de calor sensível. Agora, quando eu quero mudar o estado físico, por exemplo, passar do estado sólido para o estado líquido, ou do estado líquido para o gasoso, ou vice-versa, né? Contrário. Eu tenho que fornecer calor ou retirar calor. E esse calor que a gente chama de calor latente. Então, por exemplo, se eu quero derreter o gelo, eu preciso fornecer energia. Eu preciso fornecer calor. Esse calor que a gente chama de calor latente. Eu quero congelar a água, né? Eu quero solidificar a água. Então, nesse caso, eu preciso retirar calor. E esse calor que eu retiro é justamente o calor latente. Então, calor sensível para alterar a temperatura, calor latente para mudar o estado físico. Ótimo. A nossa próxima dúvida agora é referente à aula de 5º ano. Professora Marisa, para que servem os mapas celestes? Ok. Os mapas celestes são muito antigos, né? Eles denotam lá antes de Cristo, Ptolomeu. E eles servem basicamente para localizar as constelações no céu, né? Porque na antiguidade, principalmente, eles ficavam fascinados com o céu. O céu é um mistério, né? O céu é muito belo. Então, além deles darem nomes, né, às estrelas, às constelações, eles também localizavam no céu, seguindo aí, né, o norte, sul, leste, oeste, as posições geográficas, tá? Então, e esses mapas também ajudavam, além
localizar mesmo estrelas no céu, lembrando que as estrelas eram muito utilizadas pelos navegadores também, né, para se localizar na Terra, né, era uma referência, né, os mapas celestes são referências. Ótimo, professora. A nossa próxima dúvida também é para você, agora referente à aula do 4º ano. Como os filósofos gregos pesquisavam? Ok. Bem, na verdade, essa palavra pesquisava aí, ela foi colocada propositalmente. Será que os filósofos gregos pesquisavam? Porque quando a gente fala do método científico que eu acabei de explicar, você fala em regras, em etapas e principalmente na questão da dúvida, né, do questionamento e da experimentação. E os filósofos gregos, eles trabalhavam com dogmas, né, que eram ideias, eles tinham ideias, eles filosofavam, eles falavam, né, e por mais que isso gera conhecimento, né, na verdade não é considerado um método científico, né, é o pensamento, é a capacidade de argumentação, eles eram bons argumentadores, né, inclusive o Sócrates, ele morreu, ele foi condenado à morte, porque ele estava manipulando muita juventude, porque as ideias deles ficavam, né, pegavam. Então, na verdade, eles trabalhavam com dogmas, com ideias e com argumentação. E é interessante também, professora, falar que essas ideias, em um momento, elas podem ser consideradas corretas e, passado mais um tempo, elas são consideradas erradas, né? Isso vai depender, né? Vai depender também do que a gente tem de acesso referente à tecnologia. Eu vou dar um exemplo aqui muito prático usado na física. Por exemplo, Aristóteles, ele falava que um corpo ele só está em movimento se tiver uma força sendo aplicada sobre ele. Mas por quê? Porque o recurso tecnológico que ele tinha para poder fazer essa observação era o que permitia ele fazer essa conclusão, né? O que ele tinha? Ele tinha um objeto, fazia uma força, o objeto andava. Tirava essa força, o objeto parava, né? Aí vem mais tarde Galileu. Galileu refutando a ideia de Aristóteles, falando que o corpo, para estar em movimento, não necessariamente tem que estar sendo aplicada uma força sobre ele. Porque o recurso tecnológico mudou. Ou seja, não foi uma pesquisa feita, foi um pensamento elaborado, uma argumentação elaborada com base em observações e recursos tecnológicos disponíveis para cada época. Aristóteles estava errado? Para aquele contexto, não, né? E hoje, né, o que a gente pensa hoje, o que a gente sabe hoje da ciência, pode cair por terra daqui a alguns anos, né? A gente pensa alguma coisa hoje e até então as experiências comprovam o que a gente pensa e amanhã ou depois pode surgir uma nova experiência que cai por terra tudo que a gente tem de conhecimento. E aí são conhecimentos novos e os conhecimentos eles vão se atualizando, vão se renovando com o passar dos anos. Ô, Rafael, você foi brilhante aí na complementação. Exatamente, quando eu comecei a explicar, a dar essa aula, né, eu falo que a ciência tem que respeitar o contexto da época. Você falou muito bem aí. Então, naquele contexto, aquilo era importante, aquilo era aceito. Então, a gente respeita a ciência em cada época, de acordo com o contexto daquela época. E hoje o conhecimento que a gente tem são baseados nos conhecimentos antigos, né? O Galileu, ele só chegou na ideia do movimento porque teve o Aristóteles que falou alguma coisa, né? O Kepler, ele fez as observações astronômicas, mas ele só fez essas observações astronômicas porque tiveram outros cientistas que fizeram outras observações. O Newton próprio fala, eu só enxerguei mais longe porque me apoiei em ombros de gigantes. Ou seja, as ideias de Newton que a gente tem hoje foram baseadas em ideias anteriores a ele. Ou seja, o conhecimento ele só vai se renovando e um vai complementando o outro. Agregando, vai né? agregando, vai somando, justamente. É uma soma, né? Até hoje, né, gente? Até Com hoje. certeza. Vamos para a próxima? Sim. Agora, a nossa próxima dúvida é para a física, é uma dúvida de 2º ano, referente à nossa aula de 2º ano de hoje. Poderia explicar novamente sobre a brisa marítima e a brisa terrestre, professor? Dani, eu vou querer usar o quadro nessa questão. Fica à vontade. Bom, a gente tem que lembrar do conceito de calor específico, tá ok? Calor específico é a quantidade de energia necessária para poder variar 1 grama de uma substância em 1 grau Celsius, beleza? E aí a gente tem o calor específico da areia e o calor específico da água. O calor específico da água, ele é maior. Então, eu vou fazer um desenho aqui. Vou usar aqui, por exemplo, vamos fazer de conta que a gente está na praia. Então, a gente tem aqui a parte da areia, beleza? E nós temos aqui a parte da água, né? São as minhas ondinhas. Não sou muito bom de arte, não, mas dá para entender que aqui é a água. Tem um coqueiro, né? Vou colocar aqui um coqueiro, então. E aí, o que vai acontecer? Ambos estão recebendo a mesma quantidade de energia do Sol, a mesma quantidade de radiação.
ok? Só que o que acontece? Como a areia ela possui um calor específico menor, então pouca quantidade de energia vai fazer ela elevar muito a sua temperatura. E aí o que vai acontecer? Aqui então na areia, a areia ela vai aumentar muito a sua temperatura e o ar em contato com ela também vai aumentar a sua temperatura, né? Porque eles estão em contato, então nós temos aí uma forma de propagação de calor por condução. Consequentemente, o que vai acontecer? Esse ar, ao aumentar a temperatura, ele vai subir, porque ele vai diminuir a densidade. Então, nessa parte aqui, o ar aumentou a temperatura, subiu. Só que aí eu preciso preencher esse espaço vazio. O que vai acontecer, então? Esse espaço vazio vai vir da onde? Do mar. Ou seja, o ar aqui esquentou, porque a areia esquentou mais do que a água, subiu, o espaço de baixo ficou vazio, e aí a camada de ar que está no mar, vai vir cobrir na Terra. Então, nós chamamos isso de brisa terrestre, brisa marítima, que acontece durante o dia. A brisa terrestre já é o contrário. Não tenho mais, deixa eu apagar aqui, não temos mais radiação solar durante a noite. Então, isso aqui some. Ok? E aí, o que vai acontecer? Se não temos mais radiação, não tem mais fornecimento de calor por parte do Sol. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter agora perda de calor. Quem vai perder calor mais? Quem mais vai perder calor? A areia ou a água? A areia. A areia, ela ganha mais, ela aumenta mais a sua temperatura, certo? Quando ela recebe calor, e ela diminui mais a sua temperatura quando ela perde calor devido ao baixo calor específico. Durante a noite, então, ambos estão perdendo calor. Mas a areia, ela vai diminuir mais a temperatura do que a água. Ou seja, a água do mar, ela vai ficar com uma temperatura um pouco mais elevada. E aí, o que vai acontecer, então? A camada de ar em contato com a água do mar vai elevar a sua temperatura, porque à noite a temperatura da água ela é maior. E aí, o que vai acontecer? O ar que está aqui vai subir. Por quê? Porque em contato ela vai esquentar também. E aí, ela esquentando, aumentando a temperatura, ela diminui a densidade, tende a subir. E aí, essa região aqui ficou com espaço vazio, tem que ser preenchido. E aí, da onde que vai vir essa camada de ar para poder preencher? Vai vir do continente. E aí, isso aqui nós chamamos de brisa terrestre. Então, a brisa marítima acontece durante o dia e seria o quê? O ar vindo do mar para o continente. A brisa terrestre acontece durante a noite e é a camada de ar, é o vento vindo do continente para o mar. Espero que tenha entendido isso aí. Bruno, deixa eu só complementar aí. Bruno não, Rafael. Rafael, desculpa. Bruno tá no próximo. Aqui, não concordei com esse coqueiro, não, tá? Você não passou no coqueiro, não? Mas tá bom. Tá mais uma árvorezinha. Mas excelente sua explicação. É só lembrando, quando você estiver na praia, para observar, né? Durante o dia, as folhas do coqueiro vão estar viradas para a terra. E durante a noite, ela vai ventar voltado para o mar. Dá para perceber essa diferença da direção das folhas, tá? Excelente, obrigada, professores. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é sobre a aula de 5º ano. Okay. Professora Marisa, como a luz entra no olho? Ok. A luz vai entrar no olho pela pupila, né? A pupila, ela tem como se fosse um buraquinho, uma cavidade. Se você olhar no espelho o seu olho, você vai ver a íris, né? Que é onde é colorido no seu olho, e no meio você vai ver um ponto negro, né? Que é a pupila, e ela pode abrir, pode fechar, tá? Como se fosse um diafragma, né? Vai abrir, fechar, vai controlar a entrada de luz, né? Então é por essa cavidadezinha, tá? Que eu chamo de pupila. Excelente, professora. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é sobre a aula do 3º ano. Professor Rafael, como são transmitidas informações por ondas de rádio? Bom, as ondas de rádio, né, é um tipo de onda eletromagnética. Essas ondas, elas transmitem informações. A ideia é o seguinte: eu preciso de uma antena receptora e uma antena emissora, tá? A emissora vai emitir essas ondas e a receptora vai receber. A ideia é o seguinte: nós vamos ter um microfone, a pessoa vai falar ao microfone e vai fazer vibrar um diafragma que tem ali. Essa vibração vai produzir uma oscilação dos elétrons desse microfone. E essa oscilação vai produzir, então, uma onda eletromagnética emitida pela antena emissora. Essa onda, então, ela vai viajar, ok? E aí a gente tem que pensar que a Terra, ela tem uma certa curvatura. Como que essa onda ela vai
se curvar, né? Ela chega numa camada mais superior da atmosfera e ela vai sofrer reflexão. Por isso que chega em todos os lugares. E aí essa antena receptora vai receber por ressonância, né? Então essa onda ela vai chegar, vai acontecer o fenômeno que a gente chama de ressonância, e aí os elétrons da antena receptora vão oscilar, e aí vai fazer movimentar o diafragma lá da caixa de som, produzindo todo o som, reproduzindo todo o som produzido anteriormente. Excelente, professor. Nossa próxima dúvida agora é para professora, só um minuto, é para professora Marisa. Professora Marisa, é uma dúvida agora de 5º ano. Como as estrelas são formadas? Ok. Bem, nós estudamos, né, que existem nuvens chamadas de nebulosas, né? São camadas aí de poeira cósmica, de gases, né? E essa poeira aí, ela vai começar a se adensar, se aproximar, né, a girar, tá? E eu vou ter aí, então, um plasma, né? A gente fala que não é líquido nem gasoso, é um plasma, é um outro tipo de estado físico. E eu vou ter aí uma forte pressão, né? Uma pressão de radiação, e também eu vou ter aí uma gravidade. Então, isso vai manter aquela nuvem compacta. E lembrando que para uma estrela realmente se tornar uma estrela, a gente chama de sequência principal, ela tem que aquecer o suficiente, chegar lá a 6 milhões de kelvins, para ela conseguir queimar o combustível primordial dela, que é o hidrogênio. Vai haver fusão de hidrogênio ali, tá? E esse hidrogênio vai se transformar, então, em energia. Essa energia vai dissipar por forma de radiação, de convecção, tá? Então, essa estrela ali, ela tem uma fonte de energia que é o hidrogênio, ok? Ok, professora. A nossa próxima questão agora é uma dúvida de 2º ano. Professor Rafael, o que é calor específico? Bom, o calor específico ele é uma grandeza relacionada a determinada substância. Cada substância ela possui um valor de calor específico para ela. Então, e esse valor ele é determinado empiricamente, através de experiências mesmo, ok? E o que significa fisicamente esse calor específico? Imagina que eu tenho lá 1 grama de água, ok? Eu quero aquecer esse 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, a quantidade de calor necessário para aquecer esse 1 grama de água em 1 grau Celsius é o que a gente chama de calor específico. As unidades, elas variam. Imagina que eu tenho, então, nesse caso aí, o calor específico ele foi dado em calorias por grama grau Celsius. Ou seja, a quantidade de calorias necessária para aquecer 1 grama em 1 grau Celsius. Essas unidades, elas podem variar, tá? Eu posso ter a unidade em joule por quilograma grau Celsius. Ou seja, se eu tenho seria a quantidade de calor para aquecer 1 quilo dessa substância em 1 grau Celsius, ok? E aí, esses valores, eles vão variar de substância para substância. Por exemplo, fazendo uma comparação aqui com a água e com a areia, que são os valores que eu estou lembrando aqui agora. A água ela tem um valor de 1 caloria por grama grau Celsius e a areia ela tem um calor específico de 0,22 calorias por grama grau Celsius. Então, para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 1 caloria, porque o calor específico dela é 1. Já a areia, eu preciso de 0,22 calorias para aquecer 1 grama de areia em 1 grau Celsius. Ok? Isso que é o calor específico. Ok, obrigada, professor. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. No próximo bloco, nós teremos a participação do professor de Biologia, o Vinícius Braz, e da professora Marisa, que continua aqui com a gente. Eu gostaria de agradecer a presença e a participação do professor Rafael. E você, estudante, fique ligado. Já já estaremos de volta.